Gente, hoje a gente marca 10 anos da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. O rompimento da barragem de Fundão deixou mortos, desaparecidos e milhares de desalojados. Na verdade, hoje não, mês que vem, né? A gente está se aproximando aí desses 10 anos completos da tragédia em Mariana, além de um rastro de destruição no Rio Doce. Vamos falar sobre os avanços na recuperação ambiental, os desafios que ainda persistem. Deixa eu conversar ao vivo com o Guerino Balestras, que atua na preservação do Rio Doce, é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Guerino, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Prazer estar aqui. Na verdade, o governo do estado, Casagrande, ele criou a Secretaria de Recuperação da Bacia do Rio Doce o ano passado e eu participei ativamente do comitê e ele me convidou para gerenciar os recursos da indenização que o Estado recebeu, né? Então, nós estamos trabalhando em cima dessa pauta para aplicar os recursos que começaram esse ano e vamos se estender durante 20 anos. Então, nós vamos, assim, tentar minimizar o problema causado ao longo de muitos anos, mas principalmente depois do crime, né? Desse desastre que colocou no rio, na calha do rio e na foz e na mancha de inundação que vai no litoral também, 60 milhões de metros cúbicos de lama. Nossa. Imagine esse ambiente aqui, que deve ter uns 300 metros cúbicos. São 150 mil salas desse ambiente. Uau. Que foram para a calha do Rio Doce e 9 milhões, Bruna, ainda estão retidos nas represas. Tem uma represa lá em Minas Gerais chamada Risoleta Neves, em 9 milhões de metros cúbicos retidos lá, que estão descendo ao longo do tempo, trazendo principalmente metais pesados, como o manganês, o zinco, o níquel, o arsênio, né, que contaminam as margens do rio e principalmente os nossos peixes. Eu ia te perguntar justamente sobre a condição do rio hoje, né, 10 anos depois da tragédia. O Rio Doce, a gente pode dizer que ele está apto para uso? Olha, o Rio Doce, ele vem sendo assoreado há muitos anos, né, desde da ocupação desordenada das margens do rio pelas cidades, né, de Espírito Santo e Minas Gerais, mas também com a construção da ferrovia ao longo do leito do rio, com o desmonte da mata ciliar, nós tivemos muita areia no rio, né, e o assoreamento do rio, ele estava grave até mesmo antes do desastre. E tinham períodos que ele não chegava, mal chegava na foz, em regência. Com o desastre, criou-se a expectativa de que teriam os investimentos adequados para a gente recuperar na sua totalidade, o que não aconteceu. Institucionalmente foi criado a Renova, ela não conseguiu aplicar e dar o retorno adequado, por isso, no final do ano passado, o governo federal e os governos estaduais com as empresas chegaram num acordo de repactuação. Esse acordo indenizou muitos atingidos, população ribeirinha, agricultores, pecuaristas, atingidos, pessoas físicas e empresas. Sim. Indenizou também o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e a União, tá? Então, essas indenizações agora começam a ser aplicados os investimentos na bacia, né? Então, nós fizemos um planejamento, já estamos aplicando recursos em 2025 e 2026, estamos fazendo um planejamento até 2030, muito ligado a reflorestamento, a saneamento, a infraestrutura. Então, tem obras importantes já sendo executadas e com isso a gente acredita que nos próximos 20 anos nós vamos fazer a recuperação total da bacia. Bacana, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Guerino, sobre a distribuição, né, desses recursos. Como é que isso vai ser feito? Em que pé que nós estamos? É um trabalho longo, extenso, né? Sim. E desafiador. Sim, são 20 anos que as empresas vão pagar a essas indenizações, né?
principalmente aos estados, municípios e à União, né? E no caso, já tem duas parcelas, o Estado do Espírito Santo já tem recurso. Esse ano nós vamos aplicar 690 milhões em várias obras. Então está se fazendo, por exemplo, uma obra ali de Barra do Riacho até Regência, que é a Foz, de Regência até Bebedouro, que é Linhares, de Povoação, que é o lado norte do Rio Doce, até Linhares está sendo feita. Nós estamos fazendo um trabalho de estações de tratamento em vários municípios, né? Agora, a destinação dos recursos para resolver as estações de tratamento. Já tem um projeto de licitação de saneamento rural para atender essas pequenas propriedades com biodigestores. Temos também o Reflorestar Doce, que é um projeto muito amplo de reflorestamento às margens dos rios tributários, né? No Rio Pancas, no Rio Guandu, Santa Maria, o Santa Joana, o São José. Então, vários rios que nós vamos fazer etapas de reflorestamento. Então, isso vai acontecer durante aí os 20 anos de aplicação desses recursos. E também nós podemos investir em várias áreas de desenvolvimento social e econômico. Sim. Então, tem investimento lá em Guandu, por exemplo, acesso para o turismo, a melhoria do polo industrial. Então, esses municípios vão ser bem contemplados. Em Colatina mesmo, nós vamos fazer um novo hospital Silvia Vidos, um hospital com mais de 300 leitos. Vamos dar contribuição também na execução da terceira ponte de Colatina. Uma parcela é da União, outra parcela é da Secretaria de Recuperação, da SERD, né? Então, tem muitas obras que estão sendo feitas, barragens. Então, tudo isso vão ser, um plano de execução ao longo desses anos. Nós acreditamos com isso, nós vamos melhorar a qualidade da água também, e com isso a recuperação vai acontecer. As mineradoras estão cumprindo com o que prometeram no termo? Sim, o acordo de recuperação, de repactuação, é um acordo principalmente na questão financeira, né? Então, tem um parcelamento em que eles estão cumprindo o acordo, e também tem muitas ações que ficaram por conta delas, como a retirada desses rejeitos que estão lá na represa Risoleta Neves. É um trabalho muito difícil de ser feito, porque não tem onde colocar esses rejeitos. São 9 milhões de metros cúbicos de rejeito. Então, esse trabalho fica por conta das empresas. Tem algumas coisas também que são problemáticas, como a questão da pesca, já que o peixe tem um nível de contaminação por causa do zinco, do arsênio, manganês. Então, esses metais pesados, eles acabam, a pesca está proibida na calha do Rio Doce e na mancha de inundação que pega lá de Conceição da Barra até a Serra. Então, por isso, você não pode fazer investimento em embarcações, você não pode dinamizar esse setor. Então, isso nós estamos analisando nos próximos 2 anos para ver se vai ter liberação ou não. O que foi feito de mais eficiente até agora, Quirino, para recuperar o Rio Doce? Olha, o que nós conseguimos de fato fazer é um bom acordo. Esse acordo já é uma sinalização, porque nós patinamos aí durante quase 10 anos. Agora, com esse acordo, tem uma sinalização e um plano de execução desses investimentos. Mas etapas de reflorestamento foram feitas em algumas regiões, alguns investimentos em estações de tratamento. Lá em Condalatina, que é a minha cidade, iniciou um processo que nós estamos terminando agora, da questão de resíduo sólido, o Condoeste, um consórcio para atender a questão de captação de resíduo em vários municípios, e muitas ações pontuais em vários municípios da calha. São 52 municípios atingidos diretamente, né, na calha, 11 no Espírito Santo. E no caso específico do Espírito Santo,
a Secretaria de Recuperação do Rio Doce pode atender cerca de 33 municípios, tá? Os 11 da calha e da mancha de inundação e 22 que são municípios que contribuem com o Rio Doce. Então, lá em Iuna, por exemplo, tem um rio que joga água no rio Manhuaçu e que deságua no Rio Doce. Então, a gente pode fazer investimento em reflorestamento, em saneamento nessa região. Em Nova Venécia, nós temos um rio que joga para o Rio São José, que deságua na Lagoa de Paraná. Então, tudo isso a gente está atento, verificando as demandas para poder resolver essas demandas. Estava falando da questão que ainda existem rejeitos, né? Não há onde colocar essa lama. Qual que é o principal desafio ambiental hoje que ainda precisa ser superado? Olha, a questão de mudanças climáticas é um grande problema para o mundo e nós precisamos estar conscientes disso, né? Por isso que na recuperação na Secretaria tem um recurso que fica também retido para o caso de ocorrer um outro acidente em um município, em uma região, mas o grande desafio é a gente mobilizar a sociedade, fazer a conscientização e trabalhar, fazer com que os investimentos cheguem de fato pela recuperação. Agora, nós estamos trabalhando firmemente para que isso aconteça. O governador Renato Casagrande, o Ricardo Ferraço têm se empenhado no Espírito Santo, mas só o Espírito Santo não resolve. Nós precisamos da ação de Minas Gerais, ação da União, já que é um rio federal. Então, todos juntos, com os atingidos também, a gente pode consolidar e resolver essa grande demanda de ter um rio limpo, social, né? E com uma comunidade empreendedora envolvida. O que a gente pode dizer, para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, para as famílias que estão assistindo o Tribuna Amanhã, que de alguma maneira foram afetadas aqui no Espírito Santo, 10 anos depois, e que ainda sentem esses efeitos, certamente, né? Tem muita, assim, falta de informação, porque tem também ações judiciais na Inglaterra, e com isso a população fica na expectativa sempre de indenização. Verdade. E indenização é por parte das empresas e não pelo Estado de Minas, Espírito Santo e União. Correto. Então, o que a gente acredita é que se nós nos empenharmos, nós vamos garantir um futuro belíssimo para o Rio Doce, né? Fazer com que ele seja o rio da minha infância, lá onde a gente nadava dele, circulava, vivia, pegava água potável que a gente pudesse beber. É isso que nós queremos. Obrigada, Guerino Balestrace, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Obrigada pela entrevista. Vamos seguir acompanhando aí os próximos passos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Deixa eu virar aqui.